Você está prestes a ouvir uma história que não deveria ser contada. Uma história antiga, enterrada no solo seco de uma fazenda isolada, onde os segredos da morte e do além se misturam com a terra, e onde até mesmo o tempo parece se dobrar. Se você está aqui, é porque quer saber mais sobre a lenda do corpo seco. Mas tome cuidado, porque às vezes ouvir é o mesmo que chamar, e quem chama precisa estar pronto para receber. Tudo começou há alguns anos, quando Clara, Daniel e sua filha Elisa se mudaram para uma fazenda no interior de São Paulo, em uma região entre as serras de Minas. A fazenda parecia o lugar ideal para recomeçar. Vastas plantações, ar puro, a tranquilidade do campo. Mas, ao contrário do que imaginavam, o local tinha algo sombrio, algo que se escondia entre as raízes da terra seca e as sombras da velha árvore que ficava no centro do milharal. Uma árvore que nunca caiu, apesar de estar morta há anos. Ela parecia observar a casa, a vida da família. E na primeira noite, algo aconteceu. Elisa, que sempre fora calma e doce, começou a desenhar. No começo, os desenhos eram inofensivos. Pequenas figuras, alguns animais, flores. Mas logo, figuras estranhas começaram a aparecer nos papéis de Elisa. Homens altos, magros, com braços longos demais e olhos fundos. O mais curioso era que, mesmo sem nunca ter ido até o milharal, ela desenhava uma figura exatamente na direção da árvore morta. Clara e Daniel não deram muita atenção a isso, achando que eram apenas coisas da imaginação de uma criança. Mas quando Elisa desenhou uma figura de olhos vermelhos, com uma boca cheia de dentes e um sorriso demoníaco, a preocupação começou a crescer. Nos dias seguintes, Elisa mudou. Seus olhos ficaram vazios. Ela dormia durante o dia e andava pela casa à noite, sussurrando palavras ininteligíveis. A casa começou a exalar um cheiro estranho, como terra molhada misturada com podridão, e os sons dentro das paredes não paravam. Até mesmo os animais da fazenda começaram a desaparecer, e as plantações murcharam, como se a vida estivesse sendo sugada da terra. Foi quando Clara decidiu procurar ajuda. Jandira, uma mulher da região, conhecedora das antigas lendas do local, revelou o pior. O que estava acontecendo com Elisa tinha a ver com uma antiga maldição, a lenda do corpo seco. Era um espírito que, em vida, havia rejeitado a fé, maltratado a mãe e morreu sem um sepultamento adequado. Seu corpo foi deixado para apodrecer, mas a alma, incapaz de descansar, foi amaldiçoada a vagar pela terra. O corpo seco não era um ser comum. Ele se alimentava da seca, da desolação, e se alojava em lugares esquecidos. E Elisa, ao desenhar sua figura, havia chamado a atenção desse espírito maligno, tornando-se a sua escolhida. A revelação de Jandira deixou Clara e Daniel aterrorizados. Mas o mal já havia começado a tomar conta da casa. Elisa, cada vez mais estranha, começou a falar de coisas que não podiam ser explicadas. Ele está aqui, dizia, com um sorriso sinistro, apontando para a árvore no milharal. Naquela noite, Clara e Daniel ouviram um barulho vindo de dentro de casa, como se algo estivesse rastejando pelas paredes. Quando entraram no quarto de Elisa, viram a menina sentada diante de um espelho, sussurrando em uma língua desconhecida. O reflexo no espelho, porém, não correspondia aos movimentos dela. Não era mais a filha deles. Algo mais estava ali. Tentaram fugir. Mas quando passaram pelos portões da fazenda, o carro parou. As luzes apagaram. As portas ficaram presas. Elisa, que estava dormindo no banco de trás, acordou e olhou para eles com um olhar vazio.
Nós não podemos sair, disse ela com uma voz que não era a sua. Ele vai nos seguir. O pânico tomou conta e eles voltaram para a casa. Naquela noite, Clara procurou desesperadamente por uma solução. Foi então que Jandira apareceu novamente, trazendo uma resposta ainda mais aterradora. O corpo seco não era uma alma comum. Ele não desaparecia. Ele se dividia, espalhava sementes, fragmentos de sua essência que podiam ser transferidos para outros seres, como Elisa, e possuí-los de maneira mais profunda. O que eles enfrentavam não era uma simples assombração, mas uma infestação espiritual. E só uma coisa poderia impedi-los: um ritual para expulsar o espírito e selar a terra onde ele se alojava. Com medo, Clara, Daniel e Jandira prepararam o ritual. Mas antes que pudesse ser concluído, Elisa se levantou. Seus olhos estavam cinzentos, sua pele fria. A voz que saiu de sua boca não era mais de uma criança, mas sim a de algo muito mais antigo, muito mais maligno. Vocês tentaram me queimar, mas eu sou cinza antes da chama. Eu sou a poeira daquilo que vocês chamam tempo, ela disse com um sorriso macabro. As velas tremiam. O vento começava a uivar. O ritual não estava funcionando. Jandira gritou: corra! O corpo seco está dentro dela. Clara tentou puxar Elisa para fora do círculo, mas a menina se virou, seus olhos agora completamente negros. A terra sob seus pés começou a rachar, como se a própria casa estivesse sendo engolida. O ritual falhou, mas algo ainda estava por vir. Ao contrário do que pensaram, o corpo seco não foi derrotado. Ele se espalhou, se multiplicou, pegando mais e mais pessoas da cidade. E onde quer que ele fosse, a terra começava a se tornar seca. Era uma presença que não se via, mas se sentia. Clara e Daniel agora estavam presos, não apenas em uma casa, mas em uma terra maldita. Não havia mais como fugir. Jandira, então, revelou o último segredo. A única forma de acabar com a maldição era destruir a origem do corpo seco. Mas o caminho até lá não seria fácil. Eles precisavam ir até o centro da fazenda, onde uma antiga cripta estava escondida entre as raízes da árvore morta. A lenda dizia que ali estava o coração do corpo seco, enterrado. Clara desceu até as profundezas da terra, onde encontrou os ossos e os desenhos antigos. No fundo da cripta, ela encontrou o que procurava: o coração da entidade, uma lasca de madeira envolta em sangue seco. Quando Clara quebrou a madeira, uma explosão de energia tomou conta da fazenda, fazendo tudo tremer. O silêncio se instalou e a terra, finalmente, começou a se fechar. O corpo seco, no entanto, nunca desapareceu por completo. Ele estava apenas esperando. E um dia, ele voltaria, ainda mais forte, mais impossível de ignorar. Hoje, a fazenda está vazia. O tempo, lá, parece ter parado. E se você visitar o local, verá a árvore ainda em pé, mais seca do que nunca. E ao redor dela, pequenos buracos, começando a se abrir novamente. Porque o corpo seco nunca vai embora. Ele só muda de lugar. E talvez, só talvez, você tenha sido o próximo escolhido. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino para mais conteúdos como este e compartilhar com seus amigos. Mas lembre-se, certas histórias não querem ser contadas. E se elas vieram até você, é porque talvez você tenha sido chamado